Salve, salve pessoal, Rodrigo Barbati para mais um evento de arquivologia com você. Estamos aí no terceiro encontro da nossa conversaiada toda de temas, né, arquivísticos, professor, é verdade. Sempre recordando, né? Você tem aquela primeira aulona lá dos 3 blocões falando de conceitos fundamentais. Depois nós temos uma outra aula também, né, de 4 blocos falando sobre gestão documental. E agora nós vamos entrar, né, num outro tema. Que tema, professor? Nesse nosso terceiro e último encontro. Falar um pouco para você sobre tipologias documentais e suportes físicos. Então, qual é a ideia, professor, nesse conteúdo? Até porque esse nome não me é estranho. Sim, você viu comigo na parte de conceitos o que é tipologia e o que são suportes físicos. Agora a gente vai falar como preserva, como conserva documentos, como restaura. Então, assim, aquela parte tarefeira do arquivo permanente, essencialmente. Quer dizer, você está lá preocupado, te deram aquele serviço, esse documento tem que guardar para sempre. Então, o que fazer para cuidar deste documento permanentemente? Então, recordam atividades que se relacionam a este conceito. É como se a gente pegasse todos aqueles conceitos que a gente estudou e aplicasse no processo de preservação e conservação. Vamos conversar sobre esses assuntos, sobre esses tópicos, de maneira a dar a você a dimensão e as características desses temas. Certo? Então, o ponto de partida é recordar para você o que é mesmo tipologia e o que são suportes físicos, só para você lembrar. Então, qual é o objetivo aqui? Estudar os tipos documentais para entendê-los, mas pensar também como preservá-los a partir de seus suportes, por exemplo, dos materiais onde as informações são registradas. Um exemplo, tipo documental, você tem uma certidão de casamento no papel. Aí a pergunta, poxa vida, essa é uma certidão de casamento do século XIX, está no papel, como é que eu vou guardar? Então é toda uma preocupação da maneira adequada, você tem que conservar permanentemente um documento, o que eu faço? Então estudo para isso. E aí entra uma atividade importante, até que você viu comigo na parte de arquivos permanentes, na outra aula, sobre o que eu posso fazer. Muitas vezes trocar o suporte, você fala assim, pô, esse papel não vai durar para sempre. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou microfilmar esse documento. Então eu vou trocar o suporte. Sai o papel, entra o filme de nitrato. Então registro lá a informação. Ah, trocar suporte. Sim. Agora para trocar eu preciso saber, preciso conhecer. Muitas vezes você pode digitalizar o documento. Também trocou o suporte. Estava no papel, foi para um CD, suporte óptico, ou você gravou num pendrive, um suporte magnético. Importante observar o que vai acontecer com o documento. Essa seria a ideia. Então a nossa conversa agora começa por um tema muito comum em concursos públicos, microfilmagem e automação. Conhecer um pouco essas atividades. Então me acompanhe. Microfilmagem. Primeiro, o que é a microfilmagem? Então você lembra que é uma técnica que gera uma cópia de documento em formato reduzido, em formato micrográfico. Pode ser no microfilme, o famoso rolo, ou as fichas, microfichas. Entendi. Então o que é o microfilme, professor? É uma mídia de armazenamento, uma mídia analógica de informações, de documentos, que surgiu no século XIX, foi desenvolvida por os franceses e ao criarem o microfilme revolucionaram os arquivos. Por quê? Porque havia preocupação. O que eu fazer com essa papelada toda aqui? O microfilme resolveu. Então, de repente, uma sala cheia de papéis se transformando num rolo de filmes. Isso revolucionou. E foi um momento importante. Há um aspecto interessante a considerar. Certo, então microfilme com uma mídia. Então eu estou trocando o suporte, às vezes passando o papel para o filme. Essa é a ideia. Sim, senhor. Agora a pergunta que eu poderia fazer é: qual é a razão? Ora, a mais importante é, sem dúvida, a redução de espaço. É indiscutível o que ela provoca. Até porque você ganha realmente espaço. É o que eu disse. Você transforma uma sala cheia de papéis num rolo de filme, olha quanto espaço você ganhou. Tá, então eu tenho uma economia de espaço, eu racionalizo documentos, etc. Sim, o microfilme pode desempenhar essa função. Agora, é interessante pensar, porque muitas vezes a ideia da microfilmagem, né, nos leva a um questionamento importante. Para que microfilmar? Porque não é só às vezes para ganhar espaço que você microfilma. Então eu preciso identificar as finalidades do microfilme.
Por exemplo, eu posso microfilmar para preservar o original. Então, em vez de você ver o papel, veja o microfilme, veja a cópia. Então, é o chamado microfilme de preservação. Outras vezes, a informação precisa ser preservada, o documento não. Que nem aquela história de microfilmar cheque. Eu preciso da informação, não do papel em si. Então, gera um outro tipo de microfilme, chamado microfilme de substituição. Ou simplesmente, aí é óbvio, se você faz cópia de um documento e elimina o original, você precisa de cópia da cópia, com uma questão de segurança. É o famoso backup, cópia da cópia. Então, microfilme de segurança. Sobre esses três, muita atenção nesse detalhe aqui. Microfilme de substituição. O que é o microfilme de substituição? É aquele que preserva informação em um documento que será eliminado, porque eu vou racionalizar e aproveitar o espaço. Agora, a lei é muito clara, existe uma lei, a 543368, que eu vou te mostrar daqui a pouco. E ela diz para você, escuta, se o documento tem valor histórico, não pode ser eliminado. Então você pode até microfilmar, mas tem que guardar o original. Então, peraí, tenho que pensar nesse detalhe. Sim, senhor. Se o documento tem valor histórico ou valor secundário, você não pode eliminar. Então, quem vai me dizer se eu posso ou não eliminar, professor? A comissão de avaliação já deixa isso bem esclarecido para você, na famosa tabela de temporalidade. Diz o que você pode fazer com o documento depois. Se você vai precisar guardar o documento e a informação, ou se você vai guardar só a informação, podendo trocar o suporte. Essa é a ideia. Então, cuidado com o termo microfilme de substituição, viu? Bastante lembrado em prova. Fica uma referência àquele que substitui o documento original. Bom, essa questão nos traz uma outra demanda. Sim, pensarmos no processo agora de organização, porque eu microfilmei, sim, gerei aqueles rolos de microfilme, demanda um processo de organização próprio. Sim, você tem arquivos próprios para o arquivamento de microfilmes, né? Tenho que estabelecer índices e fichários para a recuperação da informação, porque como o microfilme não é visível olho nu, o que tem lá dentro. E mais, né? Uma codificação que facilita a sua consulta. É a chamada sinalética, um conjunto de sinais que permite, por exemplo, você identificar se é o começo do rolo, se é fim do rolo. Então, são alguns sinais que ficam justamente do lado de fora para evitar você ter que ficar abrindo o microfilme e saber o que é. Essa é a ideia. Então, existem esses códigos que facilitam também a consulta e o entendimento. Veja quantas coisas a recordar. Bom, professor, diante disso, e há um ponto importante, é interessante talvez discutir as vantagens ou benefícios da microfilmagem. Sim, senhor. Ela deve ser observada sobre o primeiro olhar. A microfilmagem exige, antes de tudo, planejamento por parte da organização. Por quê? Porque se eu microfilme, eu tenho que ter uma estrutura de acesso. Preciso de leitoras de microfilme, ou microficha. Posso, inclusive, lembrar que essas leitoras geram cópias, só que tem um detalhe importante, por isso que eu tenho que me preocupar com isso também. Se você ficar gerando muitas cópias do microfilme, daquele microfilme, a luz artificial pode, no tempo, degradar o microfilme. Tá bem? Aquela história é como se você estivesse tirando cópia várias vezes de um documento. Muitas vezes, se você copiar, aquela luz vai envelhecer o papel. Por microfilme, você pode degradar também a luz artificial, né, das leitoras de microfilme. Então, vale observar. Bom, professor, diante disso, qual é a questão colocada aqui para nós, para pensarmos, então, esses temas? Lembrar que o processo de microfilmagem, por parte da organização, deve passar por aspectos administrativos, por questões econômicas, né, por questões técnicas, mas também por questões políticas. É identificar o que microfilmar ou não. É uma decisão da organização. Tudo isso deve ser lembrado. Em cima disso, pensemos então nos benefícios da microfilmagem. Validade legal. E aí, ó, tá a lei para você, hein? 543368, regulamentada pelo decreto 179996, que diz como microfilmar. Por quê? Para garantir o valor legal do documento microfilmado. O que diz a lei? Que o microfilme tem o mesmo valor legal do documento original. É o que diz a lei 543368. Só que para ter essa validade tem alguns requisitos que têm que ser seguidos. Então, tem valor legal? Então eu posso microfilmar e substituir o original, se é o caso. Se não tem valor histórico, sim.
A redução civil de espaço não precisa nem explicar, né? Redução, né? Quantas pilhas de jornais, por exemplo, que é muito comum as coleções de jornais eram microfilmadas, cabem no microfilme. Então a ideia é esta, né? Veja, interessante destacar. Outro ponto importante é lembrar que comparado ao papel, sempre importante lembrar, comparado ao papel, eu posso acessar mais facilmente e mais rapidamente o microfilme, certo? Além disso, microfilme é confidencial, você não tem como acessar o conteúdo sem uma leitora, então garanto a confidencialidade da informação. A olho nu não enxergo o que tem ali, preciso acessá-lo através de um equipamento ou um documento. Então é mais fácil controlar nesse sentido o acesso à informação. E até mesmo, se você considerar, o microfilme nos coloca outros desafios importantes para a organização. É óbvio que é necessário pensar no tipo de informação que eu tenho. Se exige controles de segurança, o microfilme também desempenha esse papel. Por quê? Porque arquivos de segurança podem ser utilizados para guardar microfilmes. Então ele também possibilita, né, aumentar a segurança da informação e até mesmo sua durabilidade. Bem acondicionado e manuseado, o microfilme tem durabilidade, né, definida. Bem manuseado, bem conservado. Então são alguns olhares sobre a microfilmagem. Bom, professor, tudo lindo e maravilhoso, não tem nenhum problema? Claro que tem. Microfilmagem tem um risco que qualquer outro tipo de documento que depende de equipamentos para ser acessado tem. É a famosa obsolescência tecnológica. É aquela história, de repente você tem um disquete. Onde eu vou acessar? Os equipamentos hoje tradicionais não têm essa preocupação não com disquete. Eu tenho uma fita de vídeo. Ainda estamos por aí na era dos videocassetes? Não. Então há preocupações tecnológicas. A microfilmagem não é diferente. O risco da obsolescência tecnológica é um problema. Certo? Muito bem. Que mais, hein, professor? Além da microfilmagem, existe um outro elemento importante para a gente considerar, que também pode contribuir nessa história. Qual é? A informatização dos arquivos, a automação dos arquivos é um ponto interessante. Qual é a ideia? Quando você pensa na inovação tecnológica, no uso da tecnologia da informação aplicada aos arquivos, você lembra que ela pode desempenhar diferentes funções. A mais significativa é melhorar a gestão dos próprios arquivos. Pense, eu tenho equipamentos tecnológicos à disposição, coloquei, por exemplo, um simples programinha lá no meu computador, uma planilhinha para gerenciar os documentos que têm que ser transferidos, recolhidos, eliminados. Veja, gestão documental. Sem dúvida, né? Há importantes vantagens para a automação e informatização. Reduz custos, torna mais ágil o processo de acesso à informação, melhora o desempenho dos arquivos, contribui para a eficácia da organização. Mas não esgota aí o tema, né? Não, não esgota não. Por que não, professor? Porque é importante lembrar que há um detalhe significativo para nós. Quando eu falo da informatização dos arquivos, eu tenho que lembrar duas coisas. Tem documentos que estão no papel e que eu vou transportar, que eu vou trocar o suporte num processo de digitalização. Agora, tem documentos que já são produzidos no ambiente digital e que eu não vou fazer isso. Então, tenho que ter a preocupação de identificar esses documentos e suas características. Por exemplo, documento digital e digitalizado. O digital é aquele produzido, tramitado e armazenado por um sistema computacional, né, codificado em dígitos binários. Ele, dentro dos chamados documentos eletrônicos, ele é um tipo. Certo. E o documento digitalizado é aquele que foi convertido, eu troquei o suporte. Como um scanner, por exemplo, eu escaneei os documentos. Nesse sentido, eu vou pensar nos processos de reprodução, nos processos de acesso, de pesquisa. Viu que o enfoque é um pouco diferente? O que quer dizer isso para nós? Quer dizer o seguinte, documentos digitais e documentos digitalizados. É necessário enxergá-los de forma diferente para entender a maneira como eles serão geridos dentro do processo
da gestão documental. Claro, é gestão documental, vou fazer tudo que tradicionalmente faz, mas tem que dar atenção a esse tema. Por quê? Porque um documento digitalizado, ele pode ter esse papel que eu comentei para você do microfilme. Eu posso digitalizar para substituir o original, para preservar o original, para fazer uma cópia de segurança. Essa é a ideia. E aí talvez a gente esbarre num ponto importante dessa questão, que fica para nós dentro desse olhar, das vantagens da automação. O que ela pode propiciar para a organização. Então vamos lá. Controle eficiente de informações, sem dúvida. Quer dizer, eu posso criar sistemas aí que possibilitem realmente limitar o acesso ou controlar quem acessou. Eu posso ampliar o acesso, indiscutivelmente, comparado a qualquer outro tipo de suporte, os documentos digitais possibilitam o acesso. Pensa, você está em qualquer lugar do mundo e você pode acessar documentos. Isso é indiscutível como em relação ao papel, outros instrumentos e outros suportes que não é possível. Ganho de espaço indiscutível, você reduz o uso de papel drasticamente. Você pode certificar processos, qualificar processos. Então, esses documentos e essa informação difundida e armazenada possibilita trabalhar de forma a atender requisitos e especificações que qualifiquem as rotinas e atividades e até o próprio produto ou serviço. Eu posso atender demandas de quaisquer tipo de forma mais eficiente. É o cliente, é a fiscalização, controles internos ou externos. Até mesmo fazer uso das inovações tecnológicas para aprimorar o trabalho, incrementando e inovando. Além de fazer dos arquivos uma fonte importante de informação para a organização, mas também saber como estrategicamente usá-los. Então veja quantas vantagens aqui apresentadas. É óbvio, tudo lindo e maravilhoso? Claro que não, há problemas. Os mesmos problemas que eu lhe disse, né, da questão dos microfilmes. Obsolescência tecnológica. E com uma variável, do ponto de vista dos processos de automação, é pior ainda, porque é cada vez mais rápido. É um sistema novo, é um programa novo, é um software novo, é uma engenhoca nova, incompatibilizando às vezes ou trazendo transtornos para equipamentos antigos. E aí como é que eu faço? Então a atenção é muito grande para não perder dados por incompatibilidades. Então é um questionamento a ser observado. Nesse sentido, não esqueça, né, que a automação também pode ajudar muito, como eu disse, na gestão de documentos. E existem dois conceitos que precisam ser vistos para não serem confundidos. Um é a gestão eletrônica de documentos, GED, que é ferramenta para você gerir documentos, pouco importa se está no papel ou digital. O importante é que é gestão de documentos, só que usando a automação, contribuindo para isso. Então eu posso usar a GED para gerir um arquivo em papel, sim, como ferramenta mesmo. Ela me ajuda a produzir, controlar, armazenar, compartilhar, recuperar informação. E existe a gestão de documentos eletrônicos, que aí é específico, exclusivamente em meio eletrônico. Por favor, professor, documento eletrônico e digital é a mesma coisa? Documento eletrônico dentro de documento digital. Porque tem outros tipos de documentos que são chamados de eletrônicos. Por exemplo, o fita cassete. As informações ali, documento eletrônico. Essa é a ideia. Então, nesse ambiente de documentos magnéticos, fita magnética, por exemplo, disco magnético, suportes ópticos, onde as informações estão registradas, mas tem vários tipos dentro de documentos eletrônicos. Então, a GED é para gerir esse tipo de documento. O que elas têm em comum? Que integradas e utilizadas como ferramentas importantes, podem garantir acesso rápido a documentos e também seguros, criando mecanismos de acessibilidade. Quando elas se unem, por exemplo, ora, quando você pega, e a GED pode cuidar disso, e troca o suporte de um documento. Eu digitalizei aquele documento e estabelecer critérios de segurança que os caracterizam. Então eu tenho mecanismos para acessar, senhas, logins, trias de auditoria, etc. Então são alguns olhares sobre esse assunto que nos possibilitam pensar na questão do documento e suas características. Certo? Professor, em relação a este tema ainda,
pensando um pouco na automação, cabe sempre aí uma consideração. Seja informatização ou automação, seja microfilmagem, aperfeiçoando, agilizando, trazendo segurança aos processos. Eles eliminam alguma etapa da gestão documental? Não. Continuamos tendo que pensar na produção, utilização, avaliação da extensão de documentos? Sim. Documentos continuam sendo preservados? Sim, se tiverem valor histórico, continuam sendo preservados. Essa é a ideia. Professor, alguma coisa que eu observei. Você falou da validade legal do microfilme. E a validade legal do documento digital comparado ao documento original? Então, é aí que você tem que ficar de olho. Em junho, mês 6 de 2012, o Senado Federal aprovou uma lei que equipara o documento digital ao documento original para validade em juízo. E por que você não falou ainda disso aí? Porque falta a sanção da presidente Dilma. Então você precisa ficar de olho, porque quando essa lei estiver sancionada, poderemos falar do documento digital como falamos do microfilme. A certificação digital, esses processos que você já sabe por aí, serão uma grande ferramenta de garantir a autenticidade, né, a integridade, a confiabilidade desses documentos. Esse é um elemento a considerar. Então é um tema que você tem que ficar de olho. Nós estamos nessa discussão. A validade legal do documento digital é questão de tempo para equiparar ao documento original. É um tema para observar. Bom, professor, independente disso, como eu faço para preservar esses documentos? Dentro de um contexto, de um processo de automação, cabe sempre lembrar que muitos documentos em meio digital têm que ser guardados permanentemente, ou meio eletrônico. Então, duas ferramentas importantes são a migração e a emulação. A migração, quando você altera ou atualiza um programa, por exemplo, um suporte. Então, você pode fazer isso, que é o que a gente vai fazer, migração de dados, por exemplo, passar desta base para outra. Então, é uma forma de você garantir a preservação. Outra possibilidade seria a simulação de equipamentos, programas, etc., para garantir o acesso ao documento em seu formato original, que aí é a famosa emulação, a simulação, para ver se está funcionando, se está rodando o programa, se está funcionando o equipamento, se os dados são acessados, como devem ser do ponto de vista original. Essa é a ideia. Ferramentas, cabe observar. Bom, para concluir nosso raciocínio, uma perguntinha para você. Veja aí a questão. Para proteger documentos de valor permanente, impedindo seu uso e manuseio constantes, utilize a microfilmagem o que ele quer? Ele está lembrando para você que vai guardar, que vai proteger, que vai preservar o documento. Manuseio constante. Ele não vai substituir o documento. Então não pode ser microfilmagem de substituição, mas de preservação. Ok? Complemento, referência, distribuição não é o foco aqui. Então, ou seria substituição, ou preservação, ou segurança. O exercício preservação e substituição eu já contei para você. Então fica de olho no tema, hein? Vale observar. Vou dar uma paradinha, pessoal. Daqui a pouco a gente volta.